Mas se eu falar agora, mesmo sendo perguntado por ex-atleta, a minha fala hoje se confunde com a fala do presidente do Bahia. Ah, tá. E aí, isso inevitavelmente, e aconteceu muito isso logo após eu ser eleito, né? Que eu acabei, a gente ainda não tinha noção exata disso, eu acabei fazendo alguns comentários e entrevistas sobre futebol. E nada demais, porque eram até alguns assuntos que eram públicos já, né? Eu não falei nada demais, nenhuma informação, mas mesmo assim eram informações que eu não poderia falar. Então, o Emerson hoje, qualquer coisa que falar sobre futebol, vai sair. Presidente do Bahia fala... né? Eu vou dar um exemplo até, né? Uhum. Logo que eu fui eleito, me perguntaram se o Rogério Ceni ia seguir. O Rogério Ceni tinha contrato até final de 2024. Então, ele iria seguir no Bahia. Já era uma informação pública certo, do contrato. Eu disse, não, ele vai seguir, ele tem contrato. Aí sai a manchete estampada. Presidente do Bahia diz que confirma. E isso não sou eu mais. Não é mais o presidente do Bahia que tem que dar essas informações ou falar sobre esses assuntos. Publicamente. Tá. É bom que publicamente. Eu posso falar internamente com a SAF. Publicamente não. É alguém do CIT. Mas só que aí o CIT volta àquela coisa. O jeito do CIT trabalhar, né? Eles não se pronunciam. E aí fica. E aí quando vem alguém, mesmo que o presidente fala alguma coisa, já se transforma. E isso pode se transformar em um problema, porque, como eu falei, existe um contrato que regula isso. E que se eu ficar dando palpite no futebol, eu vou estar ferindo uma cláusula do contrato. Você sabe aquela resenha de botequim, o cara tá comendo um pastel, tomando uma cerveja e tal. Era um cidadão de mortadela e tal. Disse, rapaz, você tá vendo o City como que tá? Rapaz, o que é isso? Foi a temporada ruim, 24, 25 pro City. E aí? A gente pode até comentar entre amigos ali, né? Mas não pode se tornar público isso. Até puxando o gancho, qual é o sentimento que fica, né? Qual é o sentimento que fica de você, como ex-jogador, como ex-comentarista, não poder falar com ex-colegas, né? Nós somos seus ex-colegas. Sobre futebol, né? E outra coisa, só estamos nós aqui. Você está inserido, né? Só nós aqui. Foi difícil, né? Entender isso, mas... Você não tinha entendimento de que isso aconteceria? Não, que seria tão rigoroso assim, né? Mas logo nos primeiros momentos a gente já teve que se inteirar de como seria a relação, né, nossa com o City, com o Bahia SAF e quem é quem dentro dessa relação, né? Então, é difícil, né? Eu vivi dentro do futebol, vivi minha vida toda. Não poder falar, né? São mais de 40 anos no futebol como atleta, como comentarista, como gestor, né? E não poder falar sobre algo que eu tenho propriedade para falar, né? Inclusive, ex-atleta do clube, né? Mas hoje existem essas limitações e eu preciso respeitar. E não pode falar.